estamos muito cheios, Pai, com os nossos afazeres. Mas este não é o momento, Pai. Declaramos aqui que este não é o momento de nos enchermos de nós mesmos. Pai, eu te peço por todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor amado, aqueles que nos observam, aqueles que nos assistem, Pai, aqueles que ouvem a Tua palavra agora, eu te peço, Espírito Santo, passeia sobre a vida de cada um desses, sobre o coração de cada um desses, para que possamos, neste momento, nos esvaziarmos de nós, para receber aquilo que o Senhor tem nos dado, para nos atentarmos para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele quer nos falar e às vezes não fazemos tanta atenção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós neste momento, venha neste lugar aqui, Pai, e toma a prioridade, Pai, desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eh bien alors, en portugais ou en français, on fait comment? Como tu veux, porque On va essayer aprender mais uma vez com mais um texto e usar no contexto correto. Amém? Mateus capítulo 20, para dar continuidade ao que eu falei da última aula. Paramos lá no final do capítulo 19, né? Para quem acompanhou, e é claro, para quem já conhece aquilo que falamos aqui, falamos sobre o jovem rico, que ele teria que fazer para entrar no reino dos céus. A hora que o Senhor aperta ele um pouquinho e diz o que ele deveria fazer, ele não está muito interessado, né? É muito difícil, é muito pesado para ele deixar suas riquezas de lado. E agora aqui entramos no outro contexto de Mateus capítulo 20. Eu não sei se a Bíblia de vocês vai fazer alguma divisão, vai dar algum título para esse texto aqui. Do capítulo 20, verso 1 até o verso 16, nós temos uma história, temos uma parábola. E se a Bíblia de vocês divide em títulos, assim, em tópicos, em contextos, não sei se vai estar escrito a mesma coisa que a minha aqui, mas a minha identifica bem que esse contexto ele se trata de uma parábola dos trabalhadores na vinha. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu perguntei e insisti a respeito da divisão aqui na Bíblia, se está indicado ou não a parábola dos trabalhadores na vinha? Porque como nos outros textos a gente já estudou aqui, quando Jesus ensinou seus discípulos através de parábolas, eu gostaria que a gente entendesse que esse texto ele se trata de uma parábola. Ele se trata também de uma história contada, ilustrando uma situação, e não necessariamente ele vai falar a respeito da situação real que aconteceu. E quando a gente chegar no final do contexto, aqui lá no verso 16, não quero, como dizem os brasileiros, passar com a carroça na frente do boi, não quero atropelar as coisas, mas o verso 16 vai dizer aqui, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem já ouviu esse versículo, quem já escutou isso em várias ocasiões, em vários contextos diferentes, para talvez explicar uma coisa que não faz o menor sentido com o texto aqui. O famoso uso do texto fora de contexto, né? Às vezes a gente usa isso aqui para poder nos justificarmos, ou umas pessoas justificando as outras, que os últimos serão os primeiros os últimos, e assim sucessivamente, né? Mas notem que esse verso ele é atribuído a esse texto, a essa parábola. Por que isso? Não dá para a gente ficar usando esse versículo aqui à torto e à direito, achando que ele casa para todas as situações, para justificar o que quer que seja. Por quê? Isso daqui, Jesus ele está contando uma parábola, ele está anunciando uma situação para poder descrever que o Senhor ele faz as coisas da maneira que lhe apraz, da maneira que ele quer fazer.
Ele faz as coisas de acordo com o seu plano, não de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a nossa lógica. Então, esse verso 16 aqui, ele está traduzindo todo o contexto anterior aqui, todos os 15 versos anteriores que a gente vai ler, né? Para dizer assim, olha, eu sou o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e eu faço sobre o reino da terra aquilo que está no meu plano. Plano aquele que nós deveríamos nos submeter. Não dizer assim, o Senhor agora tem que se adaptar à minha nova realidade. Eu cheguei primeiro, eu tenho que ser promovido primeiro. Eu estou há 10 anos dentro da igreja, eu tenho que ser o mais respeitado do que aquele que entrou faz uma semana, e assim sucessivamente. Então, o Senhor faz as coisas da maneira dele, ele não se adapta na nossa maneira de ver as coisas, né? Então, a gente não pode usar esse verso aqui fora deste contexto de parábola. Muito, muito delicado essa interpretação. Vamos começar lá no verso 1 para a gente entender do que fala o contexto. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Quero só fazer um parênteses aqui que me veio à mente agora. Como o Senhor está nos contando isso através de uma parábola, eu me dou o direito aqui também de interpretar isso da maneira com que Deus nos escolhe para a sua missão. Né? Eu não sei se todo mundo vai ser de acordo comigo, mas quando a gente fala que eu encontrei Jesus, eu me converti, eu fui para a igreja e e fui eu que o encontrei, eu costumo usar também a passagem de Felipe e Natanael, lá quando o Senhor fala, né, para Natanael, fala assim, olha, antes de você vir aqui até mim, eu já te vi sentado lá debaixo da figueira, né? Como a palavra aqui não cansa também de nos falar que o Senhor já escreveu os nossos dias antes mesmo da nossa geração, lá no ventre da nossa mãe, né? Ele tem tudo planejado, ele tem tudo pronto. Então, é muita pretensão da nossa parte dizer que nós encontramos o Senhor, né? Eu acredito que ele nos encontrou primeiro, nos escolheu e aprove a ele que em um determinado momento a gente fosse até alguém que nos apresentasse a Jesus, que fosse até uma igreja para aceitar Jesus e assim sucessivamente. Então, claro que tudo isso eu acredito que já está no plano dele, né? E acompanhando esse paralelo com a parábola aqui, não quero que fique muito desconexo aquilo que eu estou falando, mas são as duas coisas no mesmo sentido. O proprietário saiu de manhã cedo para trabalhar, para contratar trabalhadores. Então, quer dizer, o Senhor ele não dorme, né? O Senhor ele já, quando a gente pensa em levantar, ele já está acordado faz tempo, né? Se assim a gente pode dizer, ele já está lá sabendo de tudo o que se passa e fazendo o quê? Esperando que nós vamos ao seu encontro para fazer a sua obra, para fazer aquilo que nos foi proposto. Então, assim como o proprietário da vinha saiu para contratar trabalhadores, assim é o Senhor esperando os trabalhadores para a sua colheita, né? E na palavra dele aqui, na palavra do Senhor, já vamos também notar isso, que ele vai nos dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele está esperando que os trabalhadores venham até ele para fazer a sua obra. Ele chama os trabalhadores, assim como o proprietário da vinha chamou, o Senhor nos chama para a sua obra. Há aqueles que se dispõem a fazer, há aqueles que ouvem o chamado e estou bem aqui onde eu estou, não vou para lugar nenhum. Custa muito, dá muito trabalho, eu tenho que abrir mão de muita coisa, então eu não vou. Tem aqueles que escolhem esse lado também. Não quer dizer que o Senhor vai deixar de procurar. O Senhor vai continuar ali procurando trabalhadores que se disponham. No verso 2, notem aqui que o proprietário da vinha combinou pagar 1 denário pelo dia
e mandou-os para a vinha. O que eles iam fazer na vinha? Ninguém sabia exatamente em qual processo estava o trabalho. Se era plantio, se era colheita, se já era produzir. Só falou assim, vão trabalhar e eu pago isso daqui. E pronto. E os trabalhadores foram. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que foi justo. E eles foram. Então, às vezes, o Senhor nos chama para ir fazer a sua obra. Nós pensamos que não temos mais jeito, que não valemos mais nada, mas ainda assim o Senhor nos chama. Fazemos talvez o papel dos desocupados na praça, né? E o Senhor fala assim, olha, vamos lá trabalhar. Só que não fala qual é o trabalho. Mais um verso aqui que não fala o que realmente eles iam fazer na vinha. Porque assim, uma vinha tem vários tipos de trabalho. Desde o plantio até o cuidado, até a colheita, até a produção final. Existem vários processos, existem vários tipos de trabalho. Só que o proprietário da vinha não falou o que ia ser feito. Só falou, olha, vocês estão aqui sem fazer nada? Vamos lá trabalhar. E eu pago isso. O Senhor talvez tenha falado para nós assim, olha, você com o talento que você tem, com o tempo que você tem, venha trabalhar, né? Venha fazer a minha obra, venha expandir o reino, venha propagar a palavra, venha proclamar aqui a salvação. Só que ele não fala qual vai ser o trabalho, ele não fala se você vai pregar numa igreja, ele não fala se você vai salvar o mendigo da rua, ele não fala se você vai entrar em um hospital, se você vai entrar em prisão, ele simplesmente te chama. E ele fala assim, eu vou... A única diferença, na verdade, aqui do proprietário, ele não fala assim, eu vou te pagar um denário. Ele fala, o preço já foi pago lá para você. E o prêmio vai ser o mesmo para todos. A salvação e a vida eterna. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Respondeu eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Então notem que nunca é muito tarde, né? Teve o dia inteiro de trabalho, mas ainda às 5 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou aqueles que ainda não estavam trabalhando, encontrou aqueles ainda que não tinham uma missão durante o dia. Talvez nós estamos aí, quem sou eu para falar dessa forma, mas achando que estamos no fim da vida, achando que já caminhamos muito, já passou-se muito tempo e agora já não tem mais solução. Daqui para frente não muda mais nada. Vem o dono da vinha às 5 horas da tarde, aquela hora que você acha que não tem mais esperança nenhuma de você arrumar trabalho. E o dono da vinha fala para você assim, ei, por que até agora você não fez nada? Vai para a vinha e vamos trabalhar. E eu vou te pagar o que for justo. Notem que aqui o que for justo, cabe a quem decidir o que é justo por 1 hora de trabalho, ou pela vida inteira de trabalho. Mais para frente a gente vai descobrir aqui quem vai decidir esse preço, né? Versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. Pulei o verso 8, desculpa. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. O trabalho e o tempo que você levou fazendo, quem decidiu não foi você.
nenhum dos trabalhadores levantou cedo e falou: hoje eu vou trabalhar o dia inteiro para ganhar muito. Ou os outros das 5 horas da tarde não ficaram se escondendo no meio do caminho ali, nos bancos da praça, dizendo assim: eu vou chegar o mais tarde possível para ganhar igual aos outros. Ninguém sabia. Quem decide a tua hora de iniciar o trabalho, quem decide a tua hora de terminar o trabalho, é o dono da vinha, aquele que te contrata. Poxa vida, mas eu estou aqui falando para as paredes, eu estou aqui pregando para 3, 4, 5 pessoas. Deus, o que é isso? Isso não faz sentido, isso não é justo. Por que eu estou pregando a tua palavra para 3 ou 4 e não está me acontecendo nada? E tem gente lá falando bobagem aos 4, 5, 10 ventos do mundo e está tudo dando certo. Aos olhos dos homens pode ser até que esteja dando certo. Só que talvez eles estejam trabalhando para uma outra vinha. Talvez eles estejam trabalhando para um outro proprietário. Porque eu tenho certeza que se o proprietário da vinha tivesse chamado para trabalhar no local correto, talvez não fosse esse exatamente o trabalho. Então, quando que nós vamos parar de nos compararmos com aquele que está dando certo, aquele não está, aquele está funcionando, o outro não está, ou aquilo que eu estou fazendo parece que não é nada, ou já estou fazendo isso há tanto tempo e não dá resultado. Para qual vinha você tem trabalhado e quem foi o proprietário da vinha que te chamou? Se ele te chamou cedo, continua o bom trabalho. Se ele te chamou tarde, não se lamente pelo tempo que passou. O pagamento vai ser o mesmo para todos. E a única coisa que o Senhor nos prometeu nesta terra, quando Ele se entregou na cruz por nós, não foi número de seguidores, não foi valor de salário, não foi casas nem carro. O pagamento de 1 denário foi o mesmo para aqueles trabalhadores e vai ser o mesmo para nós. E é neste pagamento que nós devemos nos alegrar. Que o pagamento é a certeza da salvação e da vida eterna ao lado do Senhor que se entregou na cruz por nós. O resto é passageiro. O resto é reclamação vazia. O resto é comparação por inveja, orgulho e vaidade. Ah, porque eu fiz. Ah, porque o fulano não fez. Ah, porque eu tentei. Ah, porque... Ah, mas faz tanto tempo. Eu estou aqui na igreja faz muito mais tempo que os outros e eles já têm uma posição melhor. Que briga é essa por posição? Que lugar é esse que a gente entrou de disputa? Verso 11, quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Verso 13, mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, todo tipo de disputa, todo tipo de reclamação, todo tipo de comparação que a gente entra é, senão, por orgulho, vaidade e inveja. Aqui, como eu disse lá no início, é uma parábola. É uma história contada para dizer assim que o Senhor faz aquilo que lhe apraz, que o Senhor faz aquilo que Ele tem vontade de fazer, aquilo que Ele determinou que será feito. E não faz isso por favoritismo de ninguém. Faz isso porque existe um plano para cada um de nós. Então, aqui traduzindo as palavras da parábola
como se fosse o Senhor nos falando. Não tenho eu direito de fazer do meu reino o que eu quero com ele? Não tenho eu direito de dar o mesmo pagamento, de dar a salvação para você que nasceu dentro da igreja? Eu não tenho o mesmo direito, eu não tenho o direito de dar a mesma salvação para aquele que se arrependeu nos últimos minutos de vida? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai andar brincando com Deus. Eu faço o que eu quero, eu brinco do que eu quero, eu vou onde eu quero, eu falo com quem eu quiser, eu faço o que eu bem entendo, mas nos últimos minutos de vida, então eu vou pedir perdão ali. Ok. Pergunta que eu tenho para te fazer nesta hora é: você sabe qual vai ser o teu último minuto de vida para pedir esse perdão? Você sabe qual vai ser a tua última chance de dizer assim: hoje eu vou pecar e amanhã eu peço perdão? Eu posso desligar a câmera aqui, terminar o culto e não conseguir nem chegar no meu quarto depois. A gente não sabe. Eu não controlo o que está aqui dentro. Se for da vontade do Senhor que meus dias sejam terminados aqui, vão ser. E eu posso estar no meio de uma lama, de um pecado, olhando para trás e me comparando com os outros e dizendo assim: se o outro lá ganhou o pagamento dele, mesmo tendo entrado às 5 horas da tarde no trabalho, então aqui para mim ainda é 4h30. Eu posso fazer o que eu bem entendo e meu pagamento vai vir depois. Não, eu não sei quando vai ser, é o Senhor que determina os dias. É o Senhor que deu a vida, é Ele que tira. Tudo pode ir bem num dia e num piscar de olhos, tudo pode acabar. Eu não pretendo brincar com essa situação, até porque a palavra vai me dizer, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ele não se deixa escarnecer por ninguém. Eu não sou um filho favorito que eu posso fazer o que eu quiser, ele sempre vai me perdoar qual hora for. Não. Com Deus não se brinca. Então eu não quero entrar nesse lugar de comparação e de dizer que eu faço o que eu bem entendo e na hora que der, na hora que eu estiver lá no fim da vida, eu peço perdão e está tudo certo. Porque a palavra também vai ser bem clara em dizer que o Senhor, Ele não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Enquanto a gente não conhece é uma coisa. Mas hoje aqui, enquanto eu conheço o pecado, enquanto eu conheço a palavra de Deus, o que eu devo e o que eu não devo fazer, aí eu começo ainda assim a brincar com Deus. Talvez Ele possa abreviar os dias aí mais rápido do que a gente espera se entrar nessa brincadeira, né? E esse último verso aqui, como eu disse no início, não devemos usar para justificar nada ou para recolocar em alguma situação que não seja para recontar essa história, né? Os últimos serão os primeiros os últimos. Sim, é verdade que Deus inverte muitas coisas, né? Que a matemática dele não faz o menor sentido se comparada com a nossa, mas ainda assim, o seu plano é perfeito e a sua vontade é boa e agradável. Então, se aquele que começou por último, se aquele que entrou mais tarde do que todo mundo, quem somos nós para julgar o coração e dizer se está preparado, se está pronto ou se não está? Às vezes estamos tanto tempo aqui em cima da palavra, lendo e tentando orar direito, tentando fazer as coisas boas, mas o coração ainda está ali todo ferido, todo machucado, todo que nos impede ainda de avançar para mais perto do Senhor. E isso passa 1 ano, 2, 5, 10, e as coisas não mudam porque não mudamos a nossa atitude. E às vezes aquele irmãozinho que a gente conheceu a semana passada, que era um tranqueira completo, conheceu a Jesus, entendeu o propósito, se entregou de uma vez ao Senhor, sem relutar, sem... como eu posso dizer? Sem as mesmas meninices que nós temos, mas se entregou de coração aberto, arrependeu-se dos pecados e converteu-se dos seus maus caminhos. Quem somos nós para julgar? E dizer que, muitas vezes eu já ouvi isso, eu não sei se vocês também já ouviram,
Tem pessoas que ousam ainda dizer que esses que se convertem há pouco tempo podem se dizer assim, é muito novo na fé, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem capacidade para isso, para aquilo ou para aquele outro. Se o Senhor, que é o Senhor, ele tem capacidade de mudar o coração assim do dia para a noite. Então nós não podemos nos comparar uns com os outros e dizer assim, eu conheço mais porque eu tenho 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos dentro da mesma igreja. Porque eu tenho 10 anos, já li 50 vezes a palavra de Deus. A leitura por si só, se não for com entendimento, ela é vazia. A gente pode ler a Bíblia do começo ao fim simplesmente por ler, mas se a gente ler e não aplicar, não resolve nada. E é esse o meu intuito aqui, nesses culto-aulas, podemos assim chamar, nessas nossas reuniões, é justamente de poder ler e interpretar e colocar no bom lugar cada texto, né? E colocar a boa interpretação, não que eu saiba tudo, mas eu não estou aqui para pegar um verso e depois sair contando histórias da minha vida para fazer todo mundo chorar ou rir ou se emocionar, mas é para que nós juntos possamos crescer e entender a palavra de Deus. E entender como aplicar um contexto na nossa vida e a partir do momento que a gente leu esses 16 versos aqui, saber que amanhã a gente pode colocar em prática. Essa é a minha ideia, esse é o desejo do meu coração. Porque não adianta a gente pegar aqui, eu pegar um verso, imagina que bonitinho eu chegar aqui para vocês e ler só o verso 16. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. E daí em cima disso eu começo a contar uma historinha daquele que entrou primeiro, aquele que entrou por último na igreja. E por fim eu vou falar, então se você entrou por último, não fique triste. Porque você que entrou por último vai ser o primeiro, o Senhor tem o melhor para você dessa terra. Gente, não estou aqui para fazer isso. Mas eu estou aqui para que juntos, entendam bem, juntos, não é para dizer o que precisa ser feito e eu me coloco de lado aqui, não. Mas juntos possamos ler, entender e, sobretudo, nos dias que virão, aplicar aquilo que lemos. Na melhor das interpretações e na melhor das colocações aqui de cada texto, porque a palavra é viva, eficaz, se renova todos os dias. Eu tenho certeza que se a gente vir aqui a semana que vem e ler de novo o mesmo contexto, a gente vai aprender uma coisa diferente, eu tenho certeza disso. Mas então essa é a ideia e esse é o intuito, que a gente possa ler, aprender, conhecer da palavra, para não sermos pegos de surpresa como aqueles que não conhecem e, sobretudo, poder aplicar. Só que como o Novo Testamento todo nos traz uma nova ideia de aliança e de graça de Deus, temos também que ter na mente que a partir do momento que conhecemos isso, devemos sim colocar em prática e saber que esta graça da qual nós falamos, ela é, por vezes, muito mais pesada do que a lei que seguiam os antigos. Então, que isso possa estar no nosso coração, que a gente possa entender essa graça que o Senhor nos deu, mas, sobretudo, aplicar todos os seus ensinamentos. Seguir o seu exemplo e colocar em prática dia após dia, para que não sejamos pegos de surpresa e dizer, eu não sabia, eu nunca li, eu não aprendi, eu não entendi desse jeito. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para entender tudo aquilo que Ele tem a nos falar através da sua palavra. E que juntos possamos interpretar, entender e crescer nessas revelações. Em nome de Jesus. Amém? Não vou entrar em outro contexto aqui, eu acho que por hoje foi muito completo, foi muito bom. E se alguém tiver algo a acrescentar, a comentar, por favor, fiquem à vontade, estejam livres para perguntar e para acrescentar algo, alguma experiência ou algo que a palavra falou mais em particular aqui com cada um.
Amém, né? Deus é bom. Amém. O tempo todo. Essa parte desse capítulo, né, 16, eu passei hoje na minha vida. Porque eu tive um rendezvous para fazer um eco da minha mão. E eu saí daqui de casa para não chegar atrasada, né? Porque tem muita gente que faz, né? É uma sala grande lá para fazer raio-x, eco, essas coisas assim. E eu fui daqui de casa, peguei meia hora antes do horário, que era para justamente o primeiro rendezvous, né? Para chegar, para não ter muita gente. E quando eu cheguei lá, tinham 6 pessoas na minha frente. Aí uma dizendo, olha, eu sou a primeira. Aí o outro senhor, não, eu que sou o primeiro, porque quando você chegou aqui, eu já estava ali no cantinho. Aí a outra senhora falou assim, é verdade, me desculpa, você é o primeiro. E quando abriu a porta, para a gente entrar, para ir para a recepção, para cada um dar a sua carta vitária, né? Cada um foi chamado pela hora do rendezvous. E elas ficaram assim, ué, eu cheguei primeiro, um homenzinho. Eu cheguei primeiro aqui, como é que essa senhora chegou por último e já foi chamada? Aí a outra, e teve aquela confusão, sabe? Dizendo aí a outra senhora assim, você é pra ver, ó? Por passar. Aí a moça da recepção começou a chamar. Eu, que era a 7ª, eu fui chamada a 3ª. E ela, tá vendo só essa moça que chegou aí? Ela é mais nova do que eu. Ela passou pra minha frente. E eu comecei a rir, né? E aquela confusão, aquela disputa ali de primeiro, de segundo, de terceiro. O último passou na frente do primeiro. E o quinto passou na frente do segundo, né? E assim foi. E quando chegou aquele momento ali, eu comecei a analisar aquela situação, sabe? Aquela disputa entre eles. Eu sou o primeiro, não é justo, porque eu cheguei aqui, tem que respeitar as ordens. E eu disse, Senhor. Sinceramente, eu pensei assim, Senhor, tu conhece tudo e tu sabe quem é o primeiro e quem é o último. E aquilo que é para nós já está reservado, né? Não adianta nem tentar furar a fila, nem tentar passar na frente, ou nem querer se esconder. Tem esse detalhe isso, também. Isso, né? E tipo assim, e por uma mesma coisa, raio-x e eco, né? Como o senhor da vinha, né? Trabalho, o horário que foi, eu darei o mesmo. Vai ter o mesmo resultado, exatamente. Mesmo resultado, né? Olha aí. E por essa palavra, sabe, veio, como é que se diz, confirmar aquele momento que eu vi, que eu presenciei, que eu passei, né? E que no momento que eu tive essa revelação lá, que eu olhei ao redor de tudo, né? E que o Espírito Santo falou comigo, disse, Senhor, só tu sabes, tu conheces tudo, quem é o primeiro e quem é o último, né? E eu louvo e agradeço a Deus que veio confirmar na palavra, né? Aquilo naquele momento que eu pensei, e eu orei ali naquele momento com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, naquele momento ali, né? Amém. É isso que eu tenho que falar, porque o Senhor é bom e Ele está com a gente o tempo todo, né? É verdade. Muitas situações a gente passa, se a gente parar e prestar atenção, né? Ele está ali, ó, ei, eu estou aqui, olha aí, né? Amém. Amém, muito obrigado. Glória a Deus por isso. E a gente nem falou antes do culto, né? Nem combinou. Verdade. Mas porque quando eu voltar, eu vou ter mais uma semana de descanso. Mas vamos ver como é que vai ser. Mas vai dar tudo certo. No tempo certo a gente se reúne. Que a missão aí seja cumprida e o destino aqui seja muito bem claro. Essa é a oração desse momento, né? Que eu sei que a expectativa também está grande aí para março, para o retorno, porque eu sei que tem algumas mudanças para acontecer, né? Então a oração é essa e que o plano do Senhor seja cumprido e que você possa estar atenta, né? Aos sinais, às mudanças, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele
os caminhos, as portas que Ele abre e também as portas que Ele fecha. Eu sei que foi um período difícil, complicado, quando houve a necessidade de retornar ao Brasil, né? Parecia algo ruim e tudo, mas era um princípio de uma mudança, era uma porta se abrindo para estar hoje tudo como está, né? Para estar tudo regularizado, por assim dizer, que não era o tempo certo na primeira vez que você esteve. Então eu sei que dia após dia o Senhor vai trabalhando, vai abrindo portas e sobretudo vai falando ao seu coração para que você esteja com clareza para tomar as decisões na volta. Amém? Amém. Mas, como eu disse, eu não olho muito para esse cenário. Eu sei que o Senhor já tem tudo preparado e justamente para contradizer tudo isso, todo esse cenário que aponta essa negatividade, eu sei que Ele tem as coisas preparadas para você. Né? Sei que está tudo pronto. Ou sejam outras portas que Ele pode abrir muito em breve. Né? Eu creio nisso. Que mais do que, assim como qualquer um que está aqui também trabalhando para o Senhor e para o Reino, a tua missão também não começou ontem, né? A tua seriedade não é de qualquer maneira, a gente sabe da maneira com que você leva a obra de Deus, e tenho certeza disso. Ele te possibilitará continuar trabalhando para Ele aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Não é à toa que a palavra vem trabalhador da vinha, né? Né? A palavra confirmou tudo. Amém, amém. Que a gente possa estar em oração não só hoje, mas dentro de um período aí por todo esse propósito. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, agradecer pela tua palavra, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos alcança. Ainda que não sejamos merecedores, ó Pai, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor conhece, Pai, sonda os nossos corações e ainda assim, Pai, há algo em nós que te chama a atenção, ó Senhor. Eu tenho certeza disso, Pai, porque nos dispomos a estar na tua obra, Pai, na tua vinha, no teu trabalho, Pai, de coração inteiro, sem esperar nada em troca deste mundo, Pai, mas crendo naquilo que o Senhor já nos propôs como pagamento, Pai, que é a certeza da salvação e da vida eterna, Pai. Não temos nada além do que isso, Pai, a esperar de Ti, porque o Senhor não nos deve nada, Pai, porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu tudo, Pai, entregando o Seu Filho naquela cruz, Pai, e somos extremamente, Pai, gratos por isso, Deus. Não podemos, Pai, não ousamos pedir mais nada ao Senhor, Pai, que não seja somente a Tua presença, Pai, e agradecer por esse presente dado, Pai, que é a salvação e a certeza de ter uma vida eterna ao Seu lado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu oro, Senhor, para que o Senhor possa enviar, Pai, os Teus anjos, o Teu Espírito Santo, Senhor, lá na casa da Ângela, Pai. Passeia naquele ambiente, Pai, visita esta casa, visita esta família, Pai, e sobretudo, visita a saúde da Ângela, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, para que o Teu amor e o Teu poder sejam reconhecidos, Pai, desde os 4 cantos da casa da Ângela, Pai, até os 4 cantos desta nação, ó Senhor amado. Faça a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas e, sobretudo, na vida da Ângela, Pai, para ela poder testemunhar do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai, da Tua bondade, do Teu poder, Deus, em nome de Jesus. Senhor, envia também, Pai, os Teus anjos, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, ainda que vão assinar outros papéis para abrir outras portas, Pai, que não sabemos, seja aqui dentro da França, Pai, seja pela Europa ou aonde quer que o Senhor envie, Pai, porque conhecendo o seu coração, ó Deus, sabemos que ela irá onde o Senhor a enviar, ó Deus amado, debaixo da Tua obediência, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que esta situação esteja nas Tuas mãos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, conhece o fim desde o princípio, ó Deus. Mas que o Senhor possa olhar para os dias, Pai, e os prazos que ela tem, ó Deus. E ter, Senhor, ter a resolução, Pai, deste caso nas Tuas mãos, ó Deus. Depositamos a confiança em Ti, ó Deus, para que a Deleia também possa acumular mais este testemunho para falar do Teu amor, da Tua bondade e fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua vontade seja feita sobre a vida dela, Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos. Pai, eu te peço que a minha casa, Pai, que a minha família seja livre, Pai, de toda astúcia do inimigo, Senhor amado, que seja coberta, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que
que seja coberta, Pai, pelo sangue que foi vertido naquela cruz, ó Pai, e que o inimigo não possa se achegar aqui, Pai, perto da minha casa, Senhor, porque aqui é um território que pertence ao Senhor, Deus, comprado e lavado pelo seu sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, afasta tudo que é de mal. Afasta, Pai, todo o orgulho, Pai, afasta em nome de Jesus. Afasta, Pai, tudo aquilo que possa ser, que possa subir aos nossos corações, Pai, e dizer que nós somos capazes de fazer algo, Pai. Que caia por terra agora todo o nosso eu, todo o nosso intelecto, inteligência, Pai, ou qualquer pensamento de capacidade nossa, Pai, de fazer algo para o Senhor, que não venha já de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, anula tudo aquilo que pretendemos ser por nós mesmos, para servir somente ao Senhor e ser aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Ensina-nos, Pai, a estar mais perto de Ti, a compreender da Tua palavra e, Pai, ensina-nos a amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e glorificamos somente o Teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa semana, boa tarde para você que está aí no Brasil ainda, que é cedo. E aqui 7 horas da noite a gente vai se recolhendo porque está frio e chovendo, né? Então, Deus abençoe aí. Boa tarde, boa semana para você, Dele. Amém, amém. Deus abençoe, Angela. Boa semana para Boa você. semana. Deus abençoe.